A gente tem um assunto que está sendo muito comentado agora, que é a Petroita aqui no nosso caso. A gente está aqui na região do Quitandinha, então todo mundo aqui é atendido pela Petroita. Foi. Cara, Foi, né? Foi. Foi atendido, isso aí. Não somos mais. Já mudou. Ciméria já mudou. Graças a Começou Deus. com o Alto da Serra, acho, né? Sargento Foi Benim a lá, parte foi um de dos Morém, primeiros que Alto da começaram a Serra. trocar lá e agora já está... E o plano é o seguinte, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho acompanhado, porque tem muito disso também. A gente acaba vendo, hoje com internet, a gente acaba vendo trecho de muita coisa, e aí a gente acaba pegando a informação pela metade, a gente não sabe o que está acontecendo direito, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Porque um candidato vai chegar aqui e vai falar que não, que o Bom Tempo não fez nada, que não sei o quê. E o outro vai falar outra coisa. Então a gente tem que saber de cada um, né? Como é que está essa situação da Petroita aí, no caso? Não temos chance de voltar, já vamos fazer outra, ano que vem a gente já consegue fazer outra, não sei se é licitação, como Hoje é que quem funciona. tá é tipo provisório, seria isso? É, Isso? se a Quem gente tá consegue- hoje Emergencial, tá, né? tá emergencial e... Isso. Olha só, a gente vai aprendendo, né? Aquela coisa, ninguém nasce sabendo, né? E a gente viu o Mustrange, na época, quando ele fez aquela intervenção, né, retirando das linhas da Esperança e também do Autobus, né? O Paulo foi digamos assim, um pioneiro nessa questão de fazer intervenção no serviço público de transporte na cidade, que é muito difícil. É um poder paralelo que existe, que, né, foi constituído no país, e a gente tem que saber, muitas vezes, né, lidar com ele, e ele também, com poder, né, precisa lidar com o serviço público, né? Ele não pode querer, pelo fato de ser um poder econômico importante, querer ditar as regras. Quem dita as regras é o serviço público, é o poder público, e ponto final. O Paulo, naquela oportunidade, Mustrange, né, ele fez essa intervenção, trouxe a Turp, trouxe a Cidade Real com uma licitação, mas ficou um gap, um espaço, né, um interstício entre o decreto de caducidade e a licitação. E naquele período a prefeitura teve que assumir as linhas, não sei se vocês se lembram disso. E foi um momento muito difícil, né, que acabou, de alguma forma, prejudicando bastante o governo do Paulo, e depois, é claro que isso acaba ficando um passivo para a própria prefeitura. Nós fizemos diferente, né? A gente acabou fazendo uma intervenção parcial no primeiro momento, né, e nós imediatamente substituímos de forma emergencial, dando espaço para uma outra empresa. Foi assim que eu fiz no primeiro momento no Carangola, né, retirando as linhas do Carangola que pertenciam à Cascatinha, colocamos lá a cidade das Hortênsias. E demos assim uma oportunidade para a Cascatinha continuar no sistema, tentando melhorar. Não conseguiu, infelizmente. Tivemos que retirar toda a Cascatinha, né, de circulação. Depois foi o Retiro, foi Juiz Castro e Silva, Roseral, a Estrada da Saudade também. E em relação à Petroita, foi a mesma coisa. A Petroita estava indo muito mal, não conseguiu se recuperar, e aí a gente tem que fazer essa intervenção, primeiro parcial também, e torcendo para que a própria Petroita pudesse reorganizar como empresa, apesar dela, inclusive, já ter pedido recuperação judicial, mas ela não conseguiu. Então a gente teve que fazer, né, uma intervenção mais, digamos assim, radical, né, e foi muito ruim, foi conflito, foi traumático. A gente sabe que, né, eles acabaram, de alguma forma, tentando, né, botar tudo na minha conta, dizer que a prefeitura devia dinheiro, né, e vai por aí fora, como se eles não tivessem nenhuma arrecadação. Enfim, né, essa questão, na minha opinião, acabou chegando onde que chegou muito, né, porque a própria Petroita tensionou, porque, na verdade, no fundo, nos estertores, eles queriam que a prefeitura fizesse a intervenção para poder assumir o passivo trabalhista, e nós não fizemos isso, porque a gente tem que ter responsabilidade. Em relação aos trabalhadores, o passivo pertence à Petroita, a gente pretende ajudar, inclusive a poder pagar parte desse passivo, oferecendo os recursos de uma futura outorga, quando você apurar esse recurso da próxima licitação, mas dentro de regras que sejam possíveis você executar dentro do plano trabalhista. O Ministério Público está acompanhando tudo, está do nosso lado nessa demanda, e essa questão chegou então no STF, no Supremo, que de alguma forma definiu essa situação. Está pacificado, a Petroita não volta, né, e essa situação hoje, temporária, ela vai se estabilizar provavelmente ano que vem com uma licitação, onde que as empresas elas vão ganhar com isso, né, estabilidade para poder, de alguma forma, poder fazer os seus investimentos que são necessários,
contratar e comprar mais ônibus, né? Adquirir mais ônibus, mais carros. Né? Mas eu acho que o ganho foi muito grande para a população aqui. Foi. Né? A Não tem quantidade de dúvida ônibus nenhuma. quebrados que tinha Não, todo e dia. você vai falar de mobilidade, tendo a Petroita aqui, né? Toda hora você encontrava um ônibus quebrado. Isso daí é... E ultimamente foi muito mais, né? Não, Parece que esse era ano quebrado. passado. E uma Agora falta foi de muito respeito mais. a todo Começando a trabalhador. oferecer muito perigo, né? De bater Também. e coisa. Então, acaba que... Tá batendo direto. Obrigado, Alisson. No caso, os funcionários foram, de alguma forma, os atuais estão no emergencial, foram passados por emergencial, chegaram a isso? A maioria dos funcionários estão sendo contratados por essas empresas. Precisa dessa porque demanda, né? É onde Se eles não já tiver, vai pegar estavam da nas onde? linhas. Olha, tudo indica que vai gerar mais emprego do que tinha, porque a Petroita já trabalhava também de forma precária. Parece. Né? Não só com os ônibus sucateados, mas faltando ônibus. Inclusive, em algumas linhas, né, não estava mais conseguindo fazer o serviço, prestar o serviço que tinha sido contratado pela prefeitura. Então, eu acredito que a gente vai conseguir avançar ainda mais nessa questão de geração de emprego e renda lá dentro dessas Eu tenho a empresas. sensação que eles só trocavam a carcaça. De verdade, eu tinha a sensação que eles só trocavam a parte de cima do ônibus e não tinha uma certa manutenção